Fala, torcedor alagoano, fala, torcedor alagoano. Tudo bem com vocês? Bom, ontem à noite, no estádio Repelé, o CSA foi eliminado da Copa do Nordeste, na verdade, na pré-Copa do Nordeste, acabou perdendo os pênaltis para o Iguatu, tempo normal 1-1. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu sei que a torcida do CSA está chateada, que é o momento de juntar os cacos, mas ainda dá tempo de corrigir a rota para o ano 2024 do CSA, que o grande objetivo não é alagoano, não é Copa do Nordeste, é o acesso da Série C para a Série B. Então, vamos fazer aqui um resumo rápido, uma breve palavra sobre o jogo de ontem. Bom, começando a falar um pouco mais do tempo regulamentar, separando o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo do CSA foi bem ruim. A equipe que foi a campo eu achei um pouco estranha a disposição de alguns jogadores. A defesa foi o que, pelo menos eu esperava. David no gol, Lucas Marques, o Biazos e o Jean-Pierre na zaga e o Kevin na lateral esquerda. O meio já me surpreendeu um pouco. O Rogério Corrêa coloca o Marlon para jogar de primeiro volante, na dele. Primeiro volante que, teoricamente, era para ter essa primeira posse de bola para o passe inicial, para começar a construção do CSA, mas ele coloca o Caio Vitor, que é um camisa 10, que é um meio-campista avançado, como um camisa 8, e o Xuxa, que é um camisa 10 de fato também, ali na faixa central do meio-campo. O que eu acho que aconteceu? O Caio Vitor não se deu na posição de camisa 8, não se adaptou rapidamente a uma nova função, e o Xuxa, junto com o próprio Caio Vitor, tiveram que se desdobrar ali para também corrigir um erro do Marlon. O Marlon é um primeiro volante que também já jogou de segundo, mas a impressão que deu é que o Marlon sempre estava buscando uma referência próxima a ele, como se ele sempre estivesse procurando um camisa 8 que jogasse ali do lado dele, sempre naquela disposição de dois homens fazendo a primeira linha de meio campo. Então a impressão que deu é que o Marlon estava perdido nessa função como um meio-campista de primeiro volante um pouco mais isolado, com dois caras à frente. O Marlon estava perdidaço, não teve uma função bem explícita na construção, ficou bem apagado na construção e ficou comprometido na marcação pelo meio. A construção do CSA teve muitos problemas no primeiro tempo, muito erro de saída de bola, erro do Caio Vitor, erro da dupla de zaga, os dois laterais participando muito pouco da construção lá no início, ultrapassavam bem, se apresentavam no ataque, mas na construção lá no início da jogada não estavam contribuindo tanto, e aí o Marlon também ficou bem perdido aí nesse primeiro passe. Então, Caio Vitor, o Xuxa tinham que voltar muito, tanto para auxiliar o Marlon na marcação, como também na construção, principalmente. Tinha horas que o Xuxa era o primeiro volante, o cara do primeiro passe para essa construção. Então, o meio-campo do CSA e o meio-campo, na minha opinião, é o setor mais importante do jogo. Estava completamente perdido, um time completamente fora do compasso. O meio-campo do CSA não se ajustou no primeiro tempo, e aí o Iguatu soube usar bem dessas valências. O Iguatu começa com 4-4-2 ali, um pouco mais fechadinho, esperando para sair no contra-ataque. E quando percebe que o CSA estava tropeçando nas próprias pernas, estava entregando a bola no seu pé, e aí as chances estavam aparecendo. O Iguatu teve bons chutes de fora da área, teve uma bola com o Thiaguinho, que ele estava de cara a cara com o David e ele acabou isolando. O Iguatu, na minha opinião, dentro das suas limitações, foi melhor do que o CSA no primeiro tempo. E percebeu que estava melhor. Tanto que coloca mais um homem lá na frente para fazer uma marcação pressão, sai do 4-4-2 para um 4-3-3 para marcar. Então o Iguatu sentiu essa dificuldade do CSA. E aí essa dificuldade acabou comprometendo um pouco o ataque. O Marquinhos, autor do gol do CSA, foi pouquíssimo participativo no primeiro tempo. O Thiago Marques, durante toda a partida, não foi acionado de maneira alguma numa posição mais qualificada, apenas bola alçada na área. O Rômulo até tentou ali ser um cara do escape, um cara que estava querendo ser um jogador a mais na área para cabecear, para ser um cara do cruzamento, mas também com muita limitação. O CSA do primeiro tempo foi muito mal e aí o Iguatu soube aproveitar. A segunda etapa, o Iguatu volta mal, não volta pressionando tanto o CSA e o CSA não deixa o Iguatu respirar. O CSA teve pelo menos esse mérito dentro do jogo. No segundo tempo, o CSA não permite o Iguatu de jogar. O CSA estava a todo momento pressionando, a todo momento no campo de ataque, a todo momento recuperando a bola. O Iguatu praticamente não teve um lance claro de gol antes, obviamente, de sair o gol de empate. Mas o CSA ainda assim, no segundo tempo, um CSA pouquíssimo criativo, um CSA que apostou muito na bola suada na área, nessa pressão um pouco mais desorganizada, escanteio, cruzamento. E quando colocou essa bola na área, quando conseguiu fazer uma jogada um pouco mais qualificada, uma construção de pé em pé, saindo da defesa para o ataque, usando o corredor e aí acionando o Marquinhos na ultrapassagem, acha o seu gol. Eu acho que o CSA, na única vez que conseguiu
essa troca de passe, a única vez que conseguiu ser um time organizado, ser um time que teve uma construção bem pensada, fez o seu gol. Um gol muito bem feito do CSA. Mas aí começa vários deméritos da equipe azulina. O CSA cria vantagem e não quer ficar com a bola, não quer valorizar essa vantagem numa reta final, praticamente chegando nos acréscimos. O CSA parte para cera, o goleiro David demora demais a recompor a bola, parte para confusão, uma confusão que até teoricamente dá certo, porque o Iguatu tem um jogador expulso, mas se acomodou o CSA e acaba sofrendo um gol que para mim teve vários problemas ali. Primeiro de tudo, a marcação pelo lado esquerdo, muita facilidade do lateral número 16 do Iguatu de cruzar essa bola. 2 contra 1 na primeira bola dividida na área, antes de sobrar para o gol do Iguatu, o gol do Anissete. Antes de sobrar para o camisa 19, a primeira dividida com o centroavante Otacílio, são 2 zagueiros do CSA contra um jogador do Iguatu e ele não consegue, a defesa do CSA não consegue afastar. O goleiro David já mostrou uma coisa que eu não gostei. Não sai em bolas paradas. Fica muito debaixo da trave, permite muito esses cruzamentos rondarem a pequena área. Pequena área, a bola tem que ser do goleiro sempre. E no gol do Iguatu foi dessa forma. Teve ali o problema da defesa no primeiro embate. Teve o problema do goleiro não sair na primeira bola. E aí, na sobra, o Iguatu empata o jogo. E aí, pênaltis são diversos fatores. É confiança, é cabeça, é psicológico. É, obviamente, tecnicamente, os jogadores fazendo os seus gols. E o CSA acabou sendo eliminado. E outra coisa que ficou evidente no CSA nesse primeiro jogo é muito cedo para todas essas conclusões, mas teve coisas que ficaram evidentes. A gente tem que pontuar que o Luan Martins, que o Rafinha e que o Niltinho estavam fora, né? Todos fora do jogo, jogadores que acredito eu podem qualificar esse elenco do CSA, tanto no titular como também no elenco de reposição. Mas ontem o banco do CSA, na minha opinião, não surtiu efeito. Eu não gostei das alterações, só uma, que já era um cara um pouco mais qualificado, um cara que todo mundo conhece da qualidade técnica. O Jean Kleber entrou bem no jogo, controlando a partida, organizando minimamente o meio-campo do CSA. Eu acho que o único momento que o meio-campo do CSA estava um pouco mais organizado foi com o Jean Kleber em campo, e eu pensei que ele seria titular, porque jogou o Caio Vitor para uma camisa 8, que ele não soube fazer a função. Imaginava um Jean Kleber titular com o Caio Vitor como camisa 10. Acho que pode ser até um ajuste para os próximos jogos do Rogério Corrêa. Mas enfim, muito obviamente, uma derrota evidencia muito o lado negativo do CSA. Ainda continuo achando, batendo na tecla, que o CSA tem boas peças. O CSA não é um time galáctico para uma Série C, não é um time que não precisa de ajustes, mas também não é uma porcaria, não é um time horrível, como muitos torcedores do CSA estão pitando, pedindo já para reformular novamente o elenco. Acho que tem bons jogadores, jogadores que não tiveram tempo de demonstrar nada em campo. O próprio Caio Vitor, que jogou mal, Douglas Esquilo, que entrou no segundo tempo, teve pouquíssimo tempo para fazer alguma coisa, o Marquinhos, autor do gol. Enfim, tem uma série de jogadores que podem contribuir muito para um nível de Série C. Mas o CSA já precisa ajustar suas rotas, já precisa ter ali em mente que precisa de um elenco de reposição. O CSA correu esse risco de apostar em muitos jogadores que estavam no nível muito abaixo de futebol, como a A3 do Paulista, A2 do Paulista, enfim, muito jogador do interior de São Paulo. Alguns deles, por exemplo, Pedro Favela entrou no segundo tempo, não surtiu um tanto efeito, ainda teve o agravante de perder o pênalti. Então, o CSA arriscou em alguns mercados que não podem ser a melhor opção. Talvez tenha que encorpar mais esse elenco. Repito, eu acho que nem tudo está perdido. Acho que tem um bom treinador, o CSA, acho que tem boas peças. Obviamente, se colocou numa posição desconfortável. O CSA agora não vai ter o luxo de errar, vai virar meio que uma obrigação chegar na final do Alagoano, já que nesse primeiro quadrimestre só tem o Alagoano para disputar. Então, fica um cenário um pouco caótico para o CSA, fica um cenário muito desconfortável. Vai ser um ano muito duro para o CSA. O CSA até consegue na pré-temporada, até consegue com algumas contratações, algumas movimentações antes da temporada começar, até consegue amenizar um pouco, trazer a torcida para si, dar uma acalmada nos ânimos, mas depois de uma derrota como essa não tem como não ser diferente. A mesa já virou de novo e volta aquele clima um pouco hostil, um pouco de cobrança, um pouco de afastamento, chateação da torcida, como foi no final da reta de 2023. Então, é um ano complicado para o CSA, já seria por natureza, e agora, depois dessa derrota, fica ainda mais
complicado, beleza? Mas, repito, acho que ainda tem muito tempo para corrigir essa rota, ainda tem muito tempo para se ajustar e tem boas peças a equipe do CSA para disputar a Série C. Nem tudo está perdido, torcedor azulino. Bom, vídeo aqui meio rápido, meio no improviso, mas agradeço sua audiência. Deixa aqui sua inscrição embaixo se você não é inscrito, seu joinha, liga o sino das notificações e me segue nas outras redes sociais para sempre estar atualizado dos meus conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência.